Eu vivi o meu milagre. Eu vivi o meu milagre. A nossa filha, Zoe, ela tem 2 anos e meio, e no mês de abril ela começou um episódio de vômito e diarreia. Durou 2 a 3 dias e cessou. Só que depois desse vômito, ela continuou com dores abdominais. E ela ficou durante uma semana assim. Levamos ela ao médico, 1, 2, 3. Na quarta vez ela foi internada. E relatamos todo o acontecido durante a semana. E a doutora, desconfiou que tinha algo errado, né, e ela não deveria ter voltado para casa. E nisso, foi feito um procedimento, né, para colocar a sonda, porque a doutora desconfiou que poderia ser um problema chamado bexigona, que o acúmulo de xixi na bexiga. Quando elas estavam fazendo esse procedimento de dreno, né, do xixi para ver que era mesmo uma bexigona, não saiu a quantidade esperada de líquido, só 40 ml de xixi. E aí que elas viram que era algo bem mais grave do que elas estavam imaginando. Pela aparência da barriga dela, estava estendida e o pé da barriga dela estava duro. Então, o problema não era o acúmulo de xixi. Foi realizado exames de sangue, né, o de urina, com esses 40 ml que foi coletado, e aí então elas viram que tinha uma infecção urinária, né, então tinha pouca quantidade de xixi. E nesse período foi bem tenso, porque a gente viu o quão grave era. Quando a gente estava no quarto, teve um episódio de vômito, a gente já meio que falou: "Tá piorando", que ela estava normal, começou o episódio de vômito, aí eu desci lá embaixo, falei com os médicos, eles meio que não foram tão compreensíveis, a Mariana desceu lá com a enfermeira, bateu o pé até que eles subiram e viram a Zoe, viram que o quadro estava piorando muito e já correram, falaram com alguém que aí já fez todo o procedimento de transferência para o outro hospital que tinha um cirurgião de plantão. Esse vômito era era só um líquido de cor amarela, né, então foi aí que a gente viu que estava se agravando. Aonde eu fui lá, desci e bati no consultório, os médicos estavam em atendimento e eu falei: "Doutor, vai olhar minha filha, por favor, ela tá precisando, não tá normal". E aí, nisso a gente teve uma troca de fralda dela, aonde a gente observou que, as partes íntimas dela, tinha algo como se já estivesse saindo para fora, né, então assim, a gente viu assim, tinha algo que estava tão inflamado que já estava saindo pelas partes íntimas, né, então a gente foi lá, e aí subiram os 2 médicos, a gente teve uma conversa ali no quarto só a gente, e foi aonde eles decidiram fazer um relatório para poder encaminhar ela pra UTI. E foi um momento para mim que, eu estava lá dentro com ela, o André veio acompanhando de moto, e para mim foi um momento que eu olhando aquelas luzes em cima, eu comecei a orar, e ela deitada no meu colo por cima e dormindo, eu orando e pedindo a Deus que cuidasse dela, que guardasse. Quando a gente relatou o caso, né, que, ela já estava uma semana sentindo dor, sem se alimentar, e ela fazia assim, se encolhia e botava a mãozinha. A doutora falou assim: "Pra mim, isso aí é um apêndice, pelo que vocês relataram". E ela falou: "Olha, eu só vou olhar a tomografia só para bater o martelo". E aí foi assim, a tomografia saiu, né, em 2 horas, olhou e foi constatado o apêndice. Até então a gente não sabia que estava rompido. Eu fiquei tranquila no momento por saber que tinha descoberto o problema, né, mas aí foi feita a cirurgia pela manhã e a cirurgia durou por volta de 2 horas e meia. É, depois que a Zoe chegou, ficou no quarto, né, a gente já sabia ali do
foi feita a tomografia, mas estava aguardando o resultado. Até então, como a Mariana falou, a gente só achava que era um apêndice, mas quando a tomografia saiu, a doutora Ana falou que tinha muita coleção, né, que eles falam que é o pus. Essa coleção como o André falou, é o pus, né. Quando o apêndice estoura, ele infecciona, né, toda essa região abdominal. E a doutora viu também que tinha, uma camada na frente, né. Isso a gente tinha percebido nas consultas, porque o pé da barriga dela estava duro. E a doutora falou assim, "Olha, tem uma barreira no pé da barriga dela, e eu acredito que essa barreira protegeu ela de algo pior". Eu fui acompanhar a Zoe, troquei de roupa, entrei e no momento que eu deixei ela lá, deitada, aí fez a sedação, e aí a doutora falou assim: "Dá um beijinho nela". E eu dei esse beijo nela e esse beijo me doeu muito. Naquela hora eu não sabia se esse beijo era uma despedida e eu sei que me doeu. Eu saí da sala e fui encontrar o André, que estava lá do lado de fora do hospital, e a gente sentou na calçada junto e a gente começou a chorar. Eu acredito muito no poder da oração, e nesse momento, todas as orações que a gente estava recebendo estavam ali nos dando força. Eu fiquei na porta do centro cirúrgico, na primeira entrada, e aí eu toquei a campainha para entrar, e aí ninguém saía. E aí, de repente, saiu uma enfermeira desse meu lado esquerdo. Aí eu olhei e até imaginei assim: "Ela vai falar alguma coisa". E aí ela foi para uma porta mais adiante, e aí eu vi que ela estava chorando. E aí ela olhou assim para mim, né, eu estava à direita dela, e não falou nada. E ela entrou para dentro. Nessa hora eu perdi as forças. Eu falei assim: "Meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha filha. Minha filha morreu". Só que eu não estava chorando mais, eu estava intercedendo pela minha filha, né. E chegou um momento que eu ouvi o médico falando: "Zoe, Zoe, a cirurgia acabou, pode acordar". É, teve um momento que a Zoe voltou da segunda cirurgia, e nela tinha um quadro totalmente mais grave na tomografia. Na tomografia tinha saído que o intestino tinha uma perfuração, e provavelmente tinha fezes dentro da barriga. Então foi um momento bem apreensivo, e foi ali que a gente viu o milagre acontecer, porque quando a cirurgiã abriu ela, não tinha nada. E no momento dessa segunda cirurgia, toda a igreja marcou um horário de oração, que era exatamente o horário da cirurgia dela, porque como a gente já sabia o horário, a igreja levantou uma campanha, fez um cartaz com o nome da Zoe e divulgou no WhatsApp. Então a igreja estava em oração naquele momento da cirurgia dela. No momento que a Zoe voltou pro quarto, eu estava lá, eu já estava esperando ela voltar entubada, no pior cenário possível. E quando ela entrou melhor do que quando ela desceu. E a médica entrou e as técnicas ficaram olhando e falaram: "Meu Deus, mas não vai entubar, doutora?" Ela: "Não". Aí: "Mas como assim?" Aí eu lembro que a doutora falou: "Você não crê em Deus?" E ali a gente viu que foi as orações dos irmãos. A doutora cirurgiã, quando abriu ela, viu que não tinha nada. Ela percorreu todo o intestino dela e não tinha nada. Nenhuma Só perfuração. tinha aquela pequena coleção, que é um pus que voltou, né, devido ao tempo de antibiótico, que deveria ser mais longo. Aí depois que a gente já estava mais tranquilo, chegou o coordenador do centro do Do centro. da emergência. E a gente conversando com ele, teve uma hora que ele foi para trás, e a gente conversando, e ele voltou e falou: "Sabe o que que foi isso? Foi Deus, porque não era para Zoe estar aqui. O quadro dela era gravíssimo, muito grave. Deus curou a Zoe".
os médicos trabalharam, mas Deus curou as 2. E também teve um momento com o rapaz da lanchonete, que também é cristão, que ele falou com a gente lá quando estava acontecendo a cirurgia: "Vocês podem ficar despreocupados, e quem tá lá operando as 2, os médicos podem estar lá, mas quem está operando as 2 é o Todo-Poderoso". A gente entrou esse ano no plano de vender nosso carro, nossa moto, sair do aluguel, e do nada tudo virou, assim, a gente estava, assim, focado para aquilo, e do nada tudo virou, assim, e eu tive que sair do meu emprego, tinha acabado de entrar no emprego, eu ia ser efetivada, e eu tive que sair. Eu, como mãe, eu pensei: "A prioridade é minha filha", mas como carne, a nossa mente pensa várias coisas. Por que isso? Porque eu perdi o emprego, estava tudo encaminhando para isso. Então ali no hospital foram 34 dias. Eu pensei muitas coisas. Eu confesso que as orações dos irmãos nesses momentos, como igreja, como corpo de Cristo, muitas vezes a gente não tem força para orar, não tem força para ajoelhar para orar. E a nossa igreja, a D415, estava em peso orando, Tocantins, Rio de Janeiro orando, minha tia em Goiânia, muita gente orando pela Zoe. E eu vi a mão de Deus, me sustentou, porque em tudo isso que aconteceu, parece que eu estava anestesiada, parece que eu não estava tendo noção do que minha filha estava passando. Então, depois, quando os dias passou, eu fui entendendo, eu fui refletindo, eu falei assim: "Meu Deus". E aí eu falei: "Foi as orações, não tem explicação". Eu estava, parece que eu não estava vendo a gravidade que minha filha estava passando. Foi uma experiência que a gente não tinha vivido ainda, e hoje eu ainda posso não entender o porquê de muitas coisas, mas eu creio e tenho fé que Deus tem um propósito para tudo nessa terra. E o que a gente não entende hoje, vai chegar um dia que a gente vai olhar para trás e a gente vai entender por que que isso aconteceu. Então foi uma experiência que eu tive, assim, que eu senti que eu fui carregada no colo, que as orações me sustentaram. Hoje a Zoe está bem, a nossa filha voltou para o hospital, né, depois da segunda cirurgia, nós tivemos que voltar com ela, ficamos 14 dias lá, para completar mais um ciclo de antibiótico. Esses 14 dias foram dias leves, ela estava já comendo bem, brincando no hospital, só estava sendo medicada na hora do antibiótico, e ela saiu de lá bem, né. O corte dela deu trabalho para fechar, mas com toda a equipe, tudo que a gente fez ali, foi hoje, o dia de hoje já tá bem fechadinho, eu olhei, troquei ela, né, já tá cicatrizado. Ela tá brincando, tá pulando. Quando a gente chegou em casa esses dias, o tio dela olhou pra mim e falou assim: "Mari, a Zoe voltou diferente, ela tá falando mais, né". E eu falei assim: "É mesmo, eu também tinha pensado nisso". Eu creio que Deus colocou até uma dose a mais ali de energia, porque ela tá uma criança que você olha pra ela, nem diz que ela passou por isso. Então, assim, Deus cuidou dela do início ao fim, ainda colocou uma dosinha a mais de alegria para trazer para toda a família. Vai ter momentos difíceis, que a gente até vai questionar a nossa fé. A gente vai falar: "Por que está acontecendo comigo isso? Por que está demorando para vir uma resposta?". Mas você não pode perder a fé. Teve muitos momentos voltando de lá, deixando a Mariana e a Zoe no hospital, refletindo na moto, vindo orando. Mas o que eu quero deixar para a igreja é que, a fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai operar, Deus vai agir. E nesse momento que eu passei com a minha filha, para mim, a minha fé estava tão pequena, mas para Deus não.
Para Deus a minha fé não estava pequena. Então, assim, mesmo que você ache que a sua fé está pouca, mas é o suficiente para Deus operar, para Deus fazer o milagre. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para quem vê esse testemunho. Creia no milagre, acredita. Independente do tamanho da sua fé. Se para você ela está pequena, para Deus vai ser o suficiente para Ele olhar e operar e fazer sobre tudo aquilo que você necessita. E tem um versículo para deixar para a igreja que eu li com o meu filho em casa, enquanto a Mariana estava no hospital com as 8. Eu fiz uma oração com ele e a gente leu todo o Salmo 86, mas eu vou deixar aqui só o trecho 16 para a meditação dos irmãos, que é: "Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva." Quando eu li isso daqui com o Fábio, e dias depois ele comentou: "Papai, a Zoe vai voltar." E ali já era uma confirmação, porque não tem algo mais puro que saia da boca de uma criança. E naquela oração que eu fiz com ele, eu já me senti mais leve daquele dia para frente, porque era a confirmação e Era o sinal. era o sinal que dizia: "E salva ao filho da tua serva", que era Zoe.